As manhãs são um presente de Deus, um recomeço diário que nos permite realinhar nossos corações e mentes com a sua vontade. Como começamos o dia pode definir o tom para tudo o que vem a seguir. No entanto, muitos de nós, sem perceber, adotamos hábitos matinais que, em vez de nos aproximar de Deus, podem afastar-nos dele. Esses hábitos, muitas vezes sutis, podem minar nossa espiritualidade e nos impedir de viver a plenitude que Deus deseja para nós. Hoje, vamos refletir sobre 4 hábitos matinais que podem desagradar a Deus e como podemos mudá-los para transformar não apenas nossas manhãs, mas toda a nossa vida. Para isso, vamos nos basear em 2 capítulos bíblicos que trazem ensinamentos profundos sobre como viver de maneira que agrade ao Senhor. Marcos, onde vemos o exemplo de Jesus em sua intimidade com o Pai, e Provérbios, que nos oferece sabedoria prática para o dia a dia. Essa reflexão não é sobre condenação, mas sobre transformação. É um convite para examinarmos nossos corações e ajustarmos nossas rotinas de maneira que glorifiquem a Deus. Afinal, como escolhidos dele, somos chamados a viver de forma intencional, começando cada dia com um propósito claro e uma conexão profunda com o Senhor. Um dos hábitos mais comuns que podem desagradar a Deus é negligenciar o tempo de oração e devocional logo pela manhã. Em Marcos 1, versículo 35, vemos um exemplo poderoso de Jesus. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Mesmo em meio a uma agenda cheia de curas, ensinamentos e milagres, Jesus priorizava a oração. Ele entendia que a intimidade com o Pai era essencial para cumprir sua missão. Quando deixamos de reservar um tempo para orar e meditar na palavra de Deus, estamos, mesmo que inconscientemente, colocando outras coisas acima dele. Pode ser o sono, as tarefas do dia, o celular ou até mesmo a preguiça. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a importância de buscar a Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Negligenciar a oração e a devocional não apenas afasta-nos da presença de Deus, mas também nos deixa espiritualmente vulneráveis. Sem a orientação divina, podemos facilmente nos perder nas preocupações e nas distrações do dia a dia. Em Provérbios 3, versículo 6, está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando começamos o dia reconhecendo a Deus, ele nos guia e nos dá a sabedoria necessária para enfrentar os desafios que surgem. Mas como criar uma rotina de oração e devocional matinal? Primeiro, é importante estabelecer um horário fixo, mesmo que sejam apenas 10 ou 15 minutos. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar sem distrações. Comece com uma oração simples, agradecendo a Deus pelo novo dia e pedindo que Ele oriente seus pensamentos e ações. Em seguida, leia um trecho da Bíblia e reflita sobre o que Deus está falando ao seu coração. Lembre-se de que a oração não precisa ser longa ou elaborada. O importante é a sinceridade do seu coração. Em Mateus 6, versículo 7, Jesus nos ensina: e, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Deus valoriza a qualidade do nosso tempo com Ele, não a quantidade de palavras que usamos. Portanto, se você deseja transformar suas manhãs e agradar a Deus, comece priorizando o tempo de oração e devocional. Esse hábito não apenas fortalecerá sua conexão com o Senhor, mas também trará paz, direção e propósito para o seu dia. Outro hábito matinal que pode desagradar a Deus é a reclamação. Quantas vezes já começamos o dia reclamando do sono que não foi suficiente, do trânsito que está ruim ou das responsabilidades que nos aguardam? Em Provérbios 17, versículo 22, lemos: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Esse versículo nos mostra que a atitude com a qual começamos o dia pode influenciar profundamente nossa saúde emocional, espiritual e até física. A reclamação é um hábito que afasta a gratidão e nos impede de enxergar as bênçãos que Deus já derramou em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso significa que, mesmo nas dificuldades, devemos encontrar motivos para agradecer. A gratidão não nega os desafios, mas nos ajuda a ver a mão de Deus agindo em todas as circunstâncias.
Um exemplo bíblico que ilustra a importância da gratidão é a história de Paulo e Silas. Em Atos 16, versículo 25, vemos que, mesmo presos e feridos, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Essa atitude de gratidão em meio ao sofrimento não apenas fortaleceu sua fé, mas também levou a um milagre. As portas da prisão se abriram, e o carcereiro e sua família se converteram. Mas como cultivar a gratidão logo pela manhã? Uma prática simples é começar o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser a saúde, a família, o emprego, ou até mesmo o simples fato de ter acordado mais um dia. A gratidão nos ajuda a focar no que temos, em vez de lamentar o que falta. Em Filipenses 4, versículo 6, Paulo nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Além disso, a gratidão transforma nossa perspectiva. Quando agradecemos, reconhecemos que Deus está no controle e que Ele cuida de nós. Isso nos traz paz e confiança para enfrentar os desafios do dia. Em Colossenses 3, versículo 15, está escrito: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Portanto, se você deseja agradar a Deus e transformar suas manhãs, troque a reclamação pela gratidão. Comece o dia reconhecendo as bênçãos que Ele já te deu e confiando que Ele continuará agindo em sua vida. A gratidão não apenas alegra o coração, mas também abre portas para a presença de Deus. No mundo digital em que vivemos, é comum que o primeiro impulso ao acordar seja pegar o celular e verificar as redes sociais. Notificações, mensagens e atualizações parecem exigir nossa atenção imediata. No entanto, quando priorizamos as redes sociais em vez da palavra de Deus, estamos colocando o mundo digital acima do reino espiritual. Em Marcos 4, versículo 19, Jesus nos alerta: e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. As redes sociais, embora úteis em muitos aspectos, podem se tornar uma distração poderosa. Elas nos inundam com informações, muitas vezes irrelevantes ou negativas, que podem afetar nosso humor e nossa perspectiva antes mesmo de começarmos o dia. Em Provérbios 4, versículo 23, somos lembrados: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando permitimos que as redes sociais sejam a primeira coisa a ocupar nossa mente, estamos abrindo nosso coração para influências que podem não edificar nossa fé. Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus. Em Mateus 6, versículo 33, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, antes de nos preocuparmos com o que está acontecendo no mundo, devemos nos conectar com aquele que governa todas as coisas. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas como mudar esse hábito? Uma prática eficaz é estabelecer uma regra simples: nada de celular antes de ler a Bíblia e orar. Reserve os primeiros minutos do seu dia para se conectar com Deus. Leia um capítulo da Bíblia, medite sobre o que ele está falando ao seu coração e ore pedindo direção para o dia. Você pode começar com textos curtos, como Salmos ou Provérbios, e gradualmente aumentar o tempo dedicado à leitura e à reflexão. Ao priorizar a palavra de Deus, você notará uma diferença significativa em sua disposição e em sua perspectiva. Em vez de começar o dia sobrecarregado com informações do mundo, você estará fortalecido pela verdade divina. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, se você deseja agradar a Deus e transformar suas manhãs, troque as redes sociais pela palavra de Deus. Deixe que Ele seja a primeira voz a falar ao seu coração, e você verá como seu dia será mais leve, produtivo e cheio da sua presença. Quantas vezes começamos o dia no piloto automático, realizando tarefas mecânicas sem um propósito claro? Acordamos, tomamos café, nos arrumamos e saímos para o trabalho ou estudo, mas sem uma direção definida ou uma motivação que vá além das obrigações diárias. Esse hábito pode nos levar a uma vida sem significado e, o que é pior,
sem a presença de Deus. Em Provérbios 16, versículo 3, está escrito: entrega ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esse versículo nos lembra da importância de começar o dia com um propósito alinhado à vontade de Deus. Viver no piloto automático significa deixar que as circunstâncias e as demandas externas controlem nossa vida, em vez de assumirmos o controle com intencionalidade. Em Efésios 5, versículo 15, somos exortados: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andar prudentemente implica planejar, refletir e buscar a direção de Deus para cada dia. Mas como sair do piloto automático e viver com propósito? O primeiro passo é entregar o dia a Deus. Antes mesmo de sair da cama, ore e peça que Ele guie seus passos. Em Salmos 37, versículo 23, lemos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Quando entregamos nossos planos a Deus, Ele nos direciona e nos dá a sabedoria necessária para tomar decisões que honram a Ele. Outra prática importante é estabelecer metas claras para o dia. Pode ser algo simples, como concluir uma tarefa importante, ajudar alguém ou dedicar um tempo à família. O importante é que essas metas estejam alinhadas com os valores do reino de Deus. Em Colossenses 3, versículo 23, somos lembrados: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Portanto, se você deseja agradar a Deus e transformar suas manhãs, saia do piloto automático e viva com propósito. Entregue seus planos ao Senhor, estabeleça metas que glorifiquem a Ele e permita que Ele guie cada passo do seu dia. Quando vivemos com intencionalidade, nossas manhãs se tornam mais produtivas, significativas e cheias da presença de Deus. Reflita hoje sobre como você tem começado suas manhãs. Tem priorizado a oração e a palavra de Deus, ou tem deixado que as distrações e as reclamações tomem o primeiro lugar? Tem vivido no piloto automático, sem propósito, ou tem buscado a direção de Deus para cada dia? Esses hábitos não são apenas sobre rotinas, mas sobre como nos relacionamos com o Senhor e como permitimos que Ele transforme nossas vidas. Deus nos chama para vivermos de maneira intencional, começando cada dia com um coração grato, uma mente focada nele e um espírito disposto a cumprir seus propósitos. Quando ajustamos nossos hábitos matinais para agradar a Deus, experimentamos uma transformação que vai além das manhãs. Ela impacta toda a nossa vida.